Daí, gurizada, vamos seguir o estudo dos biomas. Hoje eu trago dois biomas pra gente ver. O primeiro vai ser a Caatinga, não Caatinga, tá? A Caatinga. E depois o Cerrado. Nós já vimos aí na aula anterior os biomas da Amazônia e do Pantanal. E hoje então vamos ver aí quais as características, o clima de cada um desses dois biomas, a sua vegetação predominante, que é o que caracteriza, mais um bioma, e quais são os ecossistemas, que vivem aí, quais são as plantas, as plantas mais características e alguns dos animais que vivem nestes biomas brasileiros, Caatinga e Cerrado. Bora! Então, galera, Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Então a paisagem que você vai encontrar só aqui no nosso país, que corresponde a 70% da região Nordeste, cobre. Então 70% do Nordeste é coberto por este bioma e que representa 11% no território nacional, é bastante. Então o nome Caatinga, é um nome de origem indígena e significa aí floresta branca ou mata branca, devido à característica da sua vegetação, que essas plantas, elas perdem as folhas, as árvores aí perdem as folhas. A gente vai ver que nem todas essas plantas aí têm folhas, características como a gente conhece, mas perdem as folhas no período da seca. E a seca é um período bem longo na Caatinga. Então aqui, Caatinga no mapa, toda a região Nordeste lá, bastante, 70%. Tá? Apresenta diversas características particulares, principalmente em relação à adaptação climática das plantas, que nós vamos ver aqui essas modificações que as plantas apresentam, tanto nas plantas quanto nos animais, mas principalmente mais evidente nas plantas, formas de adaptação, isso é uma característica de evolução dos seres. Então esse bioma Caatinga é afetado por secas extremas, e por períodos de estiagem, de falta de chuva aí, muito extenso, muito extenso. Clima semiárido. Tá? Claro que aqui na Caatinga nós vamos ter o clima semiárido, o árido, nós vamos ter lá o agreste e o sertão. O agreste ainda tem um pouquinho mais de umidade, o sertão já vai ser bem mais seco. A vegetação, então, que é o que marca, que caracteriza bastante um bioma, apresenta características de adaptação ao longo do período da seca e grande diversidade de espécies vegetais. Muitas delas endêmicas. Lembrando, quando eu falo endêmica é porque é característico daquela região, porque é só daquela região ali, certo? Beleza? Endêmico, o que é característico da região, da sua própria região. As principais características da vegetação são as árvores mais baixas, de troncos torcidos também, e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca. E nós vamos ver também aqui folhas transformadas em espinhos. Então, entre as espécies aí que não perdem as suas folhas durante a estiagem, nós temos aqui o juazeiro. Bom? Então vamos dar uma conferida aqui. Bom, então aqui é o juazeiro. Você vê que é uma árvore aí já de grande porte e que mesmo durante o período da seca, você vê que ao redor está bem seco, ela ainda mantém as suas folhas. Você vê até o gado aí, na sombra. Então o juazeiro. Nós temos essa vegetação característica então de árvores baixas, de troncos retorcidos, e que no período da seca, você pode perceber que está bem seco, durante a estiagem, elas então aí perdem as suas folhas. Legal? E aqui nós temos a questão aí dos cactos xique-xiques, mandacarus, são várias espécies destes cactáceos aí, e eles têm uma característica peculiar então na questão da adaptação ao clima seco, a estiagem, a falta de água. Primeiro,
é que essas plantas têm uma grande capacidade de armazenar água no seu interior. Essa é uma grande característica. Outra, vocês veem que essa parte verde aqui, isso aqui é o caule da planta. Então é um caule verde, né, com bastante clorofila, e é aqui que acontece a fotossíntese. Né? A fotossíntese que a gente estuda lá, a gente vê lá nas folhas, a fotossíntese aqui nos cactos acontece aqui na parte verde, né, que fica no caule. No caule. Tá? Informação importante aí. E os espinhos, então, são adaptações, são folhas modificadas. Os espinhos aí dos cactos são folhas modificadas. Por que essas folhas têm esse formato de espinhos? Ah, professor, espinha para proteger. Nesse caso aí, ó, é uma adaptação para não ocorrer a transpiração. A gente sabe que as plantas transpiram, né? Que elas liberam água na forma de vapor, tá certo? Como essas plantas elas não podem estar perdendo água, então elas têm essas folhas reduzidas. Então elas diminuem a transpiração, tá? Então os espinhos dos cactos são folhas modificadas para diminuir a transpiração, já que essas plantas então são adaptadas ao clima seco, né, semiárido e até árido, em local aí de estiagem, de pouca chuva. A fauna da caatinga também é bastante diversificada, mas não tão conhecida. Ela tem várias espécies de animais endêmicos, ou seja, só dessa região. Então tem uma grande diversidade aí de artrópodes, né, na questão de insetos e aracnídeos. Nós já estudamos aí, né, um grande número de insetos e de aracnídeos. Se encontra na região do bioma, apresenta características de adaptação ao clima, tá? Que nem as plantas, como desenvolvimento de hábitos noturnos. Então nós vamos ter aí muitos mamíferos de hábitos noturnos e também com comportamentos migratórios, né, que vão fugir dos locais de seca, e com períodos de hibernação aí, né, principalmente a questão aí tanto aí dos répteis quanto de alguns mamíferos que vão aí hibernar, né? Vão diminuir a sua atividade metabólica, né? Vão diminuir a sua atividade fisiológica, e eles vão, baixando esse metabolismo, conservar energia. Eles vão queimando a gordura que eles têm lá no corpo, mas de forma reduzida, né? Porque na época da seca vai faltar água, vai faltar alimento, então eles hibernam. Espécies aí, né? 178 espécies de mamíferos, né? Nós temos aqui as onça parda, né? Nós temos aqui também os veados, né? Temos algumas espéciezinhas aqui de primatas, né? Espéciezinhas aqui também de gambás, tá? Aves, temos bastante araras, né? Bichinho barulhento, tá? Temos várias espécies também aí de répteis, né? Nós temos bastante lagartos, né? Temos também aves, mas temos também aves de rapina, né? Bastante ave de rapina, aquela que caça, caçadora, né? Do tipo gavião, falcão, tá? Muito bem. Um detalhezinho aqui da caatinga, para eu encerrar a caatinga, é que na região nordeste tem vários rios, né? Alguns rios são sazonais, ou seja, na época das chuvas eles vão ter água, na época da seca eles vão secar literalmente, né? Não vão ter uma gota de água. Mas tem um rio lá que é o rio que vai permanecer com água sempre, né? Que é um rio bem famoso, que é o Rio São Francisco, o Velho Chico, ou o Rio dos Currais, né? É onde o gado aí tomava água. Nós temos aí a transposição do Rio São Francisco, né? Um projeto que já veio de muito tempo e agora foi, entre aspas, finalizado aí, que é, né, o desvio da água do Rio São Francisco aí para levar água pro sertão, beleza? Vamos então para o próximo bioma. E o segundo bioma de hoje, o Cerrado. A gente vê aqui bem na região central do nosso país,
onde vai estar a nossa capital federal, Brasília. O Cerrado, botei essa foto aqui que você já vai ver, ele é um bioma que está em contato, você vê aqui, né, tanto com a questão da Amazônia, está em contato com o Pantanal, está em contato com a Caatinga e está em contato aqui também com a Mata Atlântica, que nós ainda vamos ver numa próxima aula. Então ele sofre, né, ele está em contato aí com vários outros biomas aí, né, com 4 biomas, né, com a Amazônia, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica. Então ele vai ter, né, uma característica bem diversificada, ele vai ter áreas bem diferentes uma das outras. Então nós vamos ter desde campos, né, com esse tipo de árvore que são as árvores características do Cerrado. Árvores pequenas, né, de médio porte, de pequeno para médio porte, mas a característica que eu quero dizer são esses troncos retorcidos, né? Troncos retorcidos. Isso é devido a uma característica aí do solo que forma o cerrado. Então é o segundo maior bioma da América do Sul, né? Perde aqui para a Amazônia, né? E o segundo maior bioma também do Brasil, né? Compreendendo cerca de 22% do território brasileiro. Então, ou seja, né? Caatinga lá era 11, o Cerrado é 22, é o dobro de tamanho aí. E ele caracteriza-se por ser uma região de savana, né? Na África a gente chama lá de savana africana, quando você vê lá, né, aqueles documentários que você vê na TV, que parece o leão, os elefantes, as girafas, as zebras e toda aquela bicharada toda louca lá, vivendo lá na savana africana. Então o nosso cerrado muito próximo. Tem leão e girafa aqui, não, girafa tem só na Amazônia, né? Girafa na Amazônia. Tá bom. Mas nós vamos ter alguns animais que bem interessantes também. Mas antes de vermos os animais, vamos ver aqui então como é esse bioma cerrado aqui. Eu botei aqui algumas fotos diferentes. Então o bioma cerrado é constituído predominantemente pelo clima tropical sazonal e de estações, né? Nós vamos ter na época quente e uma época mais fria. Tá? É isso que é o tropical sazonal. Sazonal é que tem mudança, né? É por estações. Por estações, sazonal. Tá? Então a vegetação é bastante diversificada, certo? Bastante diversificada. Os fatores que possibilitam essa variedade aí está relacionado com os tipos de solo, como eu falei, né? Os solos do cerrado, os tipos de clima, já que é sazonal, que vai mudando aí, tá? E tipos de relevo, que nós vamos ter planícies e também nós vamos ter lá grandes chapadas, né? Os chapadões, uma besteira, gurizada, tá? Que é aquele montanha, né? Aquele morro, mas ele é plano em cima, ele não é tão, né? Em forma de cone, né? Cônico não, ele é plano em cima, tipo, isso que é chapadão, de chapa, tá bom? Então, estou colocando aqui, né, a vegetação mais característica do cerrado, que é esta aqui, que é onde vão ter estas árvores de troncos retorcidos, né, árvores de troncos retorcidos aqui, mais característico. Nós temos também a parte chamada de campos limpos, né, onde não vamos ter tantas árvores, e também o cerradão, que é a parte onde a floresta aqui, né, a mata é mais densa, mais fechada. Tá? Então a mais característica é onde tem essas árvores retorcidas, né, mais espalhadas, não estão tão aglomeradas, tão densas. A parte onde as árvores estão formando uma mata mais densa, mais fechada, e onde nós temos campos mais abertos, campos limpos. Beleza? Cerrado conta com uma grande variedade de espécies animais, né? Destaca-se aí os insetos, mais uma vez, né? Bicharadinha aí. A fauna apresenta cerca de 837 espécies de aves, bastante, hein, gente? Das quais 29 são endêmicas, né? Aves características daquela região. Carcará, carcará,
carcará. Aqui eu coloquei, né, vários outros aí, nós temos anfíbios, nós temos aí, né, os mamíferos que eu vou falar mais agora também, tá? Coloquei a foto aqui de dois mamíferos bem característicos do Cerrado, né, bem endêmicos mesmo do Cerrado aí. Ah, sobre esse aqui, isso aqui eu já vi no zoológico. No zoológico você vê até girafa, né? Além de ver girafa na Amazônia, você pode ver girafa também no zoológico. Então endêmicos, né, características dessa região, aqui é o tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira bem característico dessa região. E aqui é o carinha, né, da nota de 200, né? Que é o lobo-guará, também bem característico do Cerrado. O Cerrado, né, como ele fala, ele é uma área bem habitada, né, cara? Tem cidades grandes aí. E a devastação do Cerrado, principalmente pela expansão agrícola, né, agricultura muito forte no Cerrado, né, soja principalmente, né, e também a agropecuária, né? A agropecuária não, a pecuária, né? É agropecuária os dois, né? A pecuária. Então, tanto para a questão da agricultura quanto da pecuária, né, são atividades que demandam grandes áreas, né? Precisa de grandes áreas, grandes extensões de terra, motivo pelo qual aí, então a devastação do Cerrado, né? E aí tem grandes problemas aí de queimadas também, né? De incêndios, né? Incêndios que são provocados aí, né, para ir queimando o campo para fazer a plantação. Infelizmente ainda tem essa prática, tá? E às vezes se perde o controle, tá certo? Então este aí foi o Cerrado, tá? Então Cerrado e Caatinga, Caatinga e Cerrado, cada um com as suas características. Deixar um recado aqui, que você, quando fizer aí as suas tarefinhas, seus exercícios aí, faça de acordo com a videoaula, né? Leia o recado que eu estou deixando na plataforma lá, tá? Vamos parar aí com a escola da web aí, porque não vai rolar não, tá certo? Então, curte a videoaula aí, dá um joinha lá, valeu? Deixe seu comentário e um grande abraço a todos.